Gostaria de estar saudando a todos, meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, a Voz Clamando no Deserto. E se você está chegando aqui pela primeira vez, você venha acionar aí, se inscrever no canal. Se você quiser receber a notificação dos vídeos que entram, né, ao vivo, no ar, aqui pelo YouTube, você pode estar aí, então, acionando também o sininho, tá bom? Estamos aqui dentro do quadro Momento de Reflexão e nessa oportunidade estaremos a considerar o progresso do Evangelho. É esse tema que eu trago aqui para a nossa reflexão, como é de costume. Para tanto, antes de lermos o texto bíblico, como base para esta meditação, que se encontra no Salmo 126, do versículo 4 ao versículo 6, estaremos orando, tá bom? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós colocamos, Senhor, na tua santa presença, pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados que temos cometido, te agradecemos, Senhor, por tão grande salvação, Pai, pelo nosso nome está escrito no livro da vida, pela esperança que temos, Senhor, de que a qualquer momento o Senhor estará nos voltando para vir nos buscar, Senhor Jesus. Nesse momento pedimos a tua direção, a tua graça, Senhor, sabedoria, também o entendimento, Senhor, do que a tua palavra sempre está a nos ensinar. Faz isso, Pai, com a nossa vida, abençoa cada inscrito do canal, que agora já chegou, pela tua bondade, o número de 105 inscritos, que o Senhor seja com cada um deles, na representatividade aí também, em extensão a cada família, e aqueles que ainda hão de se fazerem, Senhor, corpo com este contingente de inscritos. Em tudo, Pai, nos abençoa, a minha vida, os inscritos, a todos, que estarão também aqui, ainda que não sejam inscritos, estarão conosco, refletindo sobre esse momento de reflexão. Faz isso, Pai, é que nós pedimos, e te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Estaremos aqui abrindo o Salmo 126, versículo 4, onde a palavra do Senhor nos diz, a oração do salmista a Deus: faze regressar os nossos cativos, Senhor, como as correntes no sul. Os que semeiam em lágrimas, com cânticos de júbilo cegarão. Aquele que sai chorando, levando a semente para semear, voltará com grande júbilo, cântico de júbilo, trazendo consigo os seus molhos. Salmo 126 trata aí do momento em que Israel estava ainda no cativeiro, e ouvemos aqui, né, um crente, um israelita que ainda que estava no cativeiro, não tinha sido a causa ou ele ter participado dessa consequência de estar ali no cativeiro, ou quem sabe, pelo cativeiro, ele considerou o tempo em que estava com o Senhor, em que Deus era com o povo de Israel. E, porém, esse salmo, esse versículo falou muito ao meu coração, que traz uma símile, né, da questão do interesse de Deus pela minha vida e pela tua vida, que é a questão do ide do Senhor, do Evangelho de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, a ser proclamado. Porque quando nós falamos de cativeiro, falamos de prisão, falamos de consequências pelas quais não só o povo de Israel, no sentido geográfico e físico, se encontravam, mas também no sentido espiritual, nós também passamos a permanecer sobre o jugo de Nabucodonosor, na representatividade dele a Satanás. Porém, desde o princípio, nós vemos o coração de Deus, do Senhor, palpitar para a questão do regresso.
para a questão do retorno da sua criação aos modos do tempo da perfeição. Assim que Adão e Eva, nossos primeiros pais, pecaram e que o pecado entrou no mundo, Deus, ele, a partir daí, planejou, arquitetou um plano para que nós viéssemos a nos voltar para Deus. A termos a oportunidade e o privilégio de novamente mantermos uma comunhão com o Senhor na certeza de que, na viração do dia, o Senhor virá falar comigo e com você. Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Então, o que fica para nós aqui é que Deus, ele deseja que nós sejamos um instrumento na mão dele. E este evangelho, este ministério, este cumprimento do ídolo do Senhor, ele só terá o seu progresso se tiver e se aprendermos com esses versículos que o salmista nos traz aqui. Quando no primeiro versículo ele diz, orando a Deus, ele diz, faze regressar o nosso cativo, Senhor, como corrente do sul. Então, o progresso do evangelho só se dará pela empatia com os que se encontram no pecado. Sermos sensíveis àquele que, dependente do seu grau, amado e querido ouvinte da palavra de Deus, se encontrar em uma derrocada diante de Deus, vendido ao álcool, vendido aos vícios, vendido à idolatria, vendido a crenças errôneas e tantas outras mazelas que são pertinentes aos frutos do pecado, às consequências, melhor dizendo, do pecado, pelos quais culminam na morte. Porque o apóstolo Paulo, ele disse que o salário do pecado é a morte. E tudo isso, para nós que caminhamos com o Senhor, para nós que é exemplo do salmista, via e enxergava essa necessidade do seu povo, em ver o seu povo e conviver com um povo que tinha se voltado contra Deus. Deus enviando, madrugando, enviando profetas. Mas o povo de Israel não deu ouvido. O povo de Israel se obstinou com aquele que tinha quebrado os grilhões, com aquele que tinha libertado aquele povo do jugo de Faraó, outra representatividade de Satanás, e tinha levado e colocado sobre a terra em que manava leite e mel, mostrando o seu poder, mostrando a sua grandeza, mostrando a sua soberania e principalmente, acima de tudo isso, e ainda que com toda essa grandeza que o Senhor se revelou a Israel, Deus também deixou claro o amor que ele nutria por aquela nação. Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Então, assim, amados, como Israel, há muitos que estão em cativeiro. Há muitos que até desejam, a sua alma geme, a sua alma chora. Porém, para que o evangelho tenha progresso, precisa começar por mim. Precisa começar por você em sermos sensíveis a essa necessidade. E não acomodarmos sobre as redes da salvação. De maneira alguma. E o salmista revela isso e nos ensina no capítulo 4, primeiramente, se dará para a empatia com os que se encontram no pecado. E como se revela essa empatia? Pela oração. Na King James começa Senhor. Ele diz Senhor, faze regressar os nossos cativos como a corrente do sul, louvado seja.
Agradecido seja o nome santo do Senhor. Amados, nós nos acomodamos a redes denominacionais, ministeriais. Nos acomodamos à rede da salvação. E nesse balanço, ficamos insensíveis. Desejamos que nossos parentes sejam alcançados, nossos filhos, ora nossas esposas, ora nossos maridos, ora nossos parentes, ora nossos vizinhos, mas nada fazemos. Estamos com eles. Não somos do mundo, mas estamos estagnados no que diz respeito ao ide de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Insensíveis ao gemido daqueles que estão no leito de enfermidade, por conta do pecado, aqueles que estão no homossexualismo, no lesbianismo, no pedofilismo, na pornografia, na prostituição, na promiscuidade, no crime. Mas não importa aonde eles estejam, qual seja o seu cativeiro, poderoso é o Senhor para salvar. Esta insensibilidade, essa falta de empatia, faltou até mesmo ao povo de Israel. Quando nós lemos em Ezequiel, capítulo 22, capítulo 22, versículo 32, ou 30 a 22, vamos ver aqui. Foi esse mesmo, capítulo 22, versículo 30. Olha o que o Senhor diz, através do profeta Ezequiel, no cativeiro, para aqueles que estavam no cativeiro. Ele diz: e busquei dentre eles um homem que levantasse o muro e se pusesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse. Porém, ninguém achei. Por isso, por conta dessa ausência, olha só. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação. Como fogo do meu furor os consumi. Fiz que o seu caminho lhes recaísse sobre a cabeça, diz o Senhor. Então, amados, Deus, o povo estava no cativeiro justamente porque faltou, por parte daqueles que eram fiéis a Deus, esta sensibilidade. Eles viam o que estava acontecendo, mas não buscavam a face do Senhor em prol da nação. Então, em primeiro lugar, a empatia ela se revela, e o programa do Evangelho se dará por isso, por essa empatia, a causa daqueles que estão no pecado, no cativeiro do pecado, pela oração. Se você não consegue, meu irmão, minha irmã, está no culto a livre, está num trabalho evangelístico, ou você mesmo falar do Senhor Jesus, ore ao Senhor por aqueles que estão no mundo, que estão perdidos, mas ore também para que o Senhor te capacite, assim como capacitou os discípulos, que o Senhor venha te revestir de poder com o batismo do Espírito Santo, para que você, a partir daí, venha testemunhar do nome do Senhor Jesus, sem olhar a quem, onde ou como, mas ser motivado e impulsionado pelo poder de Deus para esta pregação, para este evangelismo. Segunda razão que esta empatia se revela é pela identificação com eles. Ele diz assim: Senhor, faz regressar os nossos cativos. Ou seja, o salmista ele se identificou com os seus. Nós temos, amado, se identificar com aqueles que se encontram no pecado, porque nós estávamos no pecado. Estávamos, a exemplo deles, na idolatria, em todas as raízes do pecado. Mas porque alguém nos falou do Senhor Jesus. Porque alguém nos pregou o Senhor Jesus. Porque alguém foi usado como instrumento de Deus para falar da sua palavra. Hoje, nós estamos aqui. Então, tomamos o lugar, a exemplo do salmista, e venhamos a orar, mas nunca esquecer da onde o Senhor nos tirou.
Nunca achar que somos melhores do que aqueles que estão no pecado. Porque isso é um caminho para o egocentrismo espiritual, para a vaidade espiritual. Mas que devemos se identificar com a situação de cada um deles. Isso possa fazer com que eu e você, ao clamarmos pelos perdidos, o Senhor nos faça, nós sentimos a compaixão de Deus, como é por cada um deles. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. A palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus chegou no Monte das Oliveiras e olhou para Jerusalém, e a Bíblia diz que ele chorou e suplicou e exclamou: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu não quis juntar-te como a galinha junta os seus pinchainhos debaixo das suas asas, mas não quisestes. Jesus chorou. Jesus chorou. E Jesus se colocou e se identificou com eu e com você. Quando se fez carne, esteve entre nós e foi até a cruz e disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E morreu como tomando o nosso lugar. E pelo seu precioso sangue nos redimiu. E ressuscitou ao terceiro dia como uma comprovação e aceitação desta propiciação por mim e por você. Então que o Senhor venha nos conceder essa empatia. Porque o progresso do Evangelho está aí. Sabe por quê, amado? Porque a empatia, ela retira. Ela tira o limite. A empatia, ela cessa as dúvidas. A empatia, ela derruba a muralha da empatia espiritual, da apatia espiritual, e ela passa a não medir esforços. Aquele que sente a dor de um pecador, aquele que sente aqueles que estão no pecado, é exemplo que eu disse, dos nossos próprios familiares. E muitas vezes preferimos o sofá da nossa casa. Muitas vezes preferimos estar sob o conforto do nosso lar, enquanto ao ir, identificarmos com a necessidade dele e sobre o prazer de Deus, de que ao pregar o Evangelho, Deus nos usará como instrumento em suas mãos. Isso tudo é a empatia. Terceiro lugar, e não poderia ser diferente, né, que se dará, isso eu estou falando dos 3 subtópicos do primeiro ponto, que o progresso do Evangelho se dará pela empatia com os que se encontram no pecado, pela oração, como ele disse aqui: Senhor, faz regressar os nossos cativos. Segundo, pela identificação com eles, quando ele expressou nossos cativos. Em terceiro lugar, pela fé no poder de Deus, quando ele expressa, quando Paulo mesmo expressa, mas ele expressa aqui no final do versículo, como as correntes do sul. Então, pela fé do poder de Deus, tomado a essa inclinação de estarmos regando esse Evangelho, este ídolo do Senhor, com oração, com ação, que é ir a campo, se identificando com eles e crendo no poder de Deus para salvar, porque nós fomos salvos. E Paulo, e não importando o nível de quem quer que seja, poderoso é Deus, é o Senhor para salvar. Paulo compreendeu tanto isso que ele exclamou, ou escreveu aos Romanos, na sua primeira carta, aos Romanos capítulo 1, versículo 16. Ele diz: eu não me envergonho
do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê nele. Então, o progresso do Evangelho se dará pela empatia com que se encontra no pecado. E essa empatia se revelada não somente por essas três características, mas deixei aqui para a nossa reflexão. Segundo lugar, o progresso do Evangelho se dará por conta de atitude, de uma atitude de comprometimento com a obra missionária cultivada em lágrimas. Em lágrimas, amado. O evangelismo não pode ser uma formalidade, de maneira alguma. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele sentia compaixão da miséria, da onde ele ia, de onde ele andava. Aquilo mexia com o sentimento do Senhor Jesus. A ponto dele chorar por Israel. Então que nós venhamos a regar, porque o progresso do Evangelho, o ministério, nesse sentido que nós estamos aqui meditando, somente se dará pelo comprometimento à obra missionária cultivada em lágrima, tanto em fazê-la como por aqueles que o fazem. Chorarmos pelos que estão no mundo, no pecado, chorar por aqueles que estão nas missões, missionários, evangelistas, irmãs e irmãos que estão a campo em lugares de perseguições. E diz o salmista no versículo 5, que ele diz: os que semeiam em lágrimas, com cântico e júbilo cegarão. O Senhor nos dará alegria. Isso fala do progresso do Evangelho. O Senhor nos dará alegria de ver aqueles que temos orado, que temos suplicado e que temos, além desse período de oração, nós estamos também indo buscar aqueles que estão aí fora, através dos trabalhos, né, de evangelismo. E na parte A do capítulo 6, do versículo 6, quando ele diz: aquele que sai chorando. Então, o progresso do Evangelho se dará por uma atitude de comprometimento com a obra missionária cultivada em lágrimas. E por último, se dará pela alegria e a certeza dos resultados, como ele diz aqui no versículo 5, parte B e o 6, quando ele diz: com cântico de júbilo, olha só, cegarão. E ele diz: aquele que saindo chorando, levando a semente para semear, que é a palavra de Deus, como o Senhor Jesus nos deixou a parábola, voltará, olha só o resultado, com cântico de júbilo, trazendo consigo os seus molhos. Então, o progresso do Evangelho depende do nosso compromisso, depende da nossa obediência ao ID, mas não a obediência que se torne um fardo para nós, de maneira alguma, mas uma obediência a termos prazer em exercê-la, uma ordem em fazê-la compungido pelo que o Senhor fez por nós. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Amém? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nos abençoe e que o Senhor tire de nós toda e qualquer insensibilidade com respeito à questão da evangelização, do progresso do Evangelho. Pois o progresso do Evangelho só se dará em meio a esta entrega, em meio a esta identificação, não só do pecador, mas muito mais do que isso, a vontade explícita do Senhor com respeito a isso, quando em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Um abraço a todos e vamos estar aqui orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença. Pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados que temos cometido. Ó Pai,
Nos ajude, Senhor, a sermos fiéis ao IT. Abençoa cada trabalho que é feito, Pai, com esta intenção, com este alvo. E nos dá graça, Pai, quando no interpessoal, onde estivermos, sermos impulsionados, não pela nossa vontade ou pelo cabedal intelectual, o QI que temos, no conhecimento da Tua palavra. Não, Pai, nenhum nem outro, mas impulsionado pelo poder do Teu Santo Espírito, a nos dar sabedoria para ganhar almas, como diz a Tua palavra, que aquele que é sábio, aquele que ganha alma é sábio. Dai-nos, Senhor, esta sabedoria e nos faz atuante na obra do Senhor. Faz isso, Pai, em nome do Senhor Jesus, com cada um de nós, com a igreja no geral, como também cada ministério e a cada irmão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que nós oramos, por isso suplicamos e já te agradecemos por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém.